Olá, eu sou o pastor Rogério Correia e esse é o podcast Pensando sobre Verdades Eternas. Seja bem-vindo. Olá, se ontem nós terminamos o nosso podcast falando sobre homens que Deus não ouve as suas orações porque não sabem tratar as suas mulheres como a Bíblia orienta que elas sejam tratadas, considerando como co-herdeira, como vaso mais frágil, como alguém que precisa de cuidado, como alguém que deve ser entendida como uma irmã em Cristo e que pode também ser usada por Deus para trazer direção para a casa, com quem se está compartilhando, repartindo a vida e o ministério. Hoje, por outro lado, eu quero falar sobre as mulheres que deveriam edificar as suas casas e, ao contrário disso, trazem problemas sobre as suas próprias casas, sobre as suas próprias vidas e que causam transtorno ao casamento, trazem transtorno ao bem-estar da família, porque não conseguem ter uma palavra de edificação. Nós já sabemos que o muito falar da mulher não consegue produzir muita coisa positiva na vida do seu marido. Mas eu queria trazer isso por meio de textos bíblicos que nos orientem. Como eu tenho dito a vocês, meu ministério é centrado sobre exposição da palavra. Então eu gosto sempre de trazer os textos para dizer baseado em que estão os pensamentos que eu estou compartilhando. Então eu queria ler hoje com você o livro de Provérbios, no capítulo de número 21, os versículos 9 e 19, que falam sobre o mesmo tema, e dizem o seguinte: melhor é viver num canto sob o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. O versículo 19 diz-nos: melhor é viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. Então, a Bíblia nos dá algumas orientações sobre como uma mulher deve se comportar, sendo ela cristã, tendo um marido cristão e tendo a responsabilidade de trazer edificação sobre uma casa. Aliás, o grande texto de Provérbios, capítulo 14, versículo 1, um dos mais conhecidos a respeito desse assunto, diz: a mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a casa. Então, uma mulher que tem e busca sabedoria em Deus consegue edificar quer dizer construir, né? Quando se fala sobre edificação está se falando sobre construção. Então uma mulher sábia consegue ajudar a construir, a estruturar, a abençoar a sua casa na mesma proporção que uma mulher tola, uma mulher que não tem sabedoria de Deus, não busca direcionamento em Deus, com as suas próprias mãos ajuda a destruir e a derrubar a sua própria casa, o seu próprio casamento e às vezes até a educação dos seus próprios filhos. Por isso eu queria falar diretivamente a você hoje, mulher cristã que tem um casamento, que está em um casamento e que precisa da direção de Deus para a sua vida e para a sua família. Busque diante de Deus as melhorias para a sua casa. Não é, como eu já disse nos textos dos podcasts anteriores, pelo muito falar que uma mulher vai conseguir convencer um marido. Aliás, uma das preocupações e uma das queixas mais recorrentes que nós temos, sobretudo quando tratamos em encontros de casais, as brincadeiras são sempre as mesmas. As mulheres são muito impacientes. Elas pedem para o homem trocar uma lâmpada queimada em casa, por exemplo, e só porque ele demora 6 meses para trocar, ela perde a paciência e às vezes quer chamar uma outra pessoa. Os homens têm dificuldade de lidar com essas demandas, com essas exigências, e esta linguagem da cobrança não é o melhor caminho. O melhor caminho é o caminho da honra. O melhor caminho é o caminho de você tratar bem seu marido para que ele consiga cumprir todas essas demandas. Eu não estou dizendo com isso que a mulher nunca deva ter conversas sérias com o marido e que o marido nunca possa sentar para ter uma conversa séria sobre responsabilidades. Essas conversas são sempre úteis e são sempre necessárias. De tempos em tempos precisamos tê-las a fim de manter o casamento estruturado, funcionando na paz de Jesus. Mas não é pelo muito cobrar, não é pelo muito fazer queixas, rixas, não é pelas muitas dificuldades, nem pela gritaria em casa que a mulher vai conseguir convencer um homem a ser o que ele precisa ser. Na verdade, a mulher precisa ajudar
a edificar. E ela começa fazendo isso, levando essas demandas para a presença de Deus, o mesmo Deus que é Senhor do marido, o mesmo Deus que tocará o coração do marido e o induzirá, o conduzirá a fazer aquilo que ele precisa. E os textos que nós lemos dizem que é muito melhor você viver num cantinho embaixo de uma telha do que viver numa casa estruturada com uma mulher que só tem queixas a fazer, que só sabe apontar o lado negativo. Às vezes isso é um problema da personalidade. Há pessoas que têm como traço de personalidade o perfeccionismo e só conseguem enxergar aquilo que está errado. Mas é preciso, num casamento, aprender a lidar com a linguagem de outra forma. E a linguagem da edificação não é sempre apontar aquilo que se está fazendo de errado, mas de vez em quando, para variar, é bom apontar aquilo que se está fazendo de certo, elogiar, agradecer, ajudar a manter. Da mesma forma, o versículo 19 que lemos diz que é melhor viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. Morando eu no Acre, penso que morar no deserto não deva ser uma boa coisa. Ainda ontem estava experimentando o termômetro do carro marcar 38 graus à sombra na garagem. Um dia muito quente que nos deixa muito angustiados sem ter muitas opções para resolver ou para aliviar tamanho calor. Imagino que no deserto, às vezes a temperatura beira a sensação térmica dos 50 graus durante o dia e à noite a temperatura cai bruscamente a ponto de se chegar a ter frio. Imagino que o deserto, com todos os seus perigos, os seus animais pitorescos, os escorpiões, as serpentes do deserto, enfim, todos os riscos e perigos que o deserto oferece, além do calor extenuante, o cansaço, e todas as amarguras do deserto sejam muito ruins. Mas o provérbio diz que é melhor morar no deserto do que morar com uma mulher que gosta de briga, que gosta de confusão e que vive uma vida amarga. Há pessoas que são amargas, que vivem amargura de vida, que não estão satisfeitas com nada, que não estão em paz com nada do que têm, que nunca estão contentes com aquilo que têm, por melhor que seja aquilo que têm. O texto bíblico sempre nos orienta a aprender a viver contente, estando feliz com aquilo que Deus nos proporciona. Nós lemos também nos podcasts anteriores um texto que eu gostaria de repetir brevemente. Colossenses 3, 18 e 19 diz: mulheres, sujeitem-se a seus maridos como convém a quem está no Senhor. Maridos, amem as suas mulheres e não as tratem com amargura. Da mesma maneira que a mulher não deve reclamar de tudo o tempo todo, o homem não deve ser o gerador dessa amargura e nem deve tratar a sua esposa como tendo ele mesmo amargura. E aí eu gostaria de sugerir a vocês: conversem, conversem e conversem. Depois de terem conversado muito e de terem alinhados tudo aquilo que é importante para vocês, conversem. A conversa é fundamental para alinhar o casamento. Sobretudo porque homens falam uma língua, um idioma completamente diferente do idioma das mulheres. Às vezes a gente usa até as mesmas palavras achando que estamos nos referindo às mesmas coisas, mas os valores que nós atribuímos às mesmas palavras são diferentes. Por isso, para a manutenção de um casamento, nós precisamos de alguns elementos. Falar a mesma linguagem, para isso precisa conversar muito e ajustar ponto por ponto, detalhe por detalhe, conversar todas as vezes que houver uma insatisfação, todas as vezes que houver um problema. Precisa manter a chama do casamento acesa. As coisas que se faz no namoro não devem ser deixadas de fazer no casamento. Não devemos deixar de passear, não devemos deixar de andar de mãos dadas, não devemos deixar de dar presentes, não devemos deixar de ser românticos, porque isso aos poucos mata e enterra um casamento. Devemos lembrar que os filhos vêm depois do casamento. Alguns casais estão enterrando os seus casamentos porque se preocupam prioritariamente com os filhos, porque dedicam todo o seu tempo e sua atenção aos filhos. E eu quero dizer que os filhos precisam mesmo de muita atenção, sobretudo enquanto são pequenininhos e não sabem se defender. Mas eu queria lembrar a você que antes de você ter filhos, você tinha um casamento. E o casamento precisa ser mantido, precisa ser honrado, precisa ser cuidado diariamente. Não esqueça de dar atenção ao seu casamento. Eu espero que com estas breves palavras, porque são assuntos complexos, profundos, que tenho muito a dizer, mas não temos tanto tempo, você receba luz suficiente de Deus para conduzir seu casamento debaixo da bênção do Senhor e na alegria do Senhor.
Que Deus te abençoe e que você tenha nele um ótimo dia. Ficou com dúvidas ou quer sugerir temas para o nosso podcast Pensando sobre Verdades Eternas? Escreve para a gente, igrejadaflorestaacre@gmail.com. Não esqueça de nos seguir também nas plataformas Spotify e Apple Podcasts. Se está nos ouvindo pelo YouTube, curta e compartilhe.